obrigado ao José Alberto Lencastre. Muito obrigado pelo vosso convite e pela vossa presença. Eu vou tentar fazer uma coisa relativamente simples e sobretudo, o que eu gostaria que acontecesse no quadro do vosso projeto e no quadro de muitas coisas que estão a acontecer em muitas escolas em Portugal e no mundo, é que as pessoas dissessem: bom, mas eu já faço isso, ou eu já estou a tentar fazer isso não é nenhuma novidade. Na verdade, em educação não há novidades. A ideia da novidade em educação é uma coisa que não existe, não é? Não existem novidades, a moda é uma coisa que nós temos que combater. Existe um processo, existe um caminho, existe uma reflexão em conjunto entre nós todos e é esse contributo de reflexão que eu procurarei trazer-vos aqui também com este título: é possível dizer como será a educação do futuro. Vou-me servir de algumas apresentações de PowerPoint para tentar simplificar e tornar mais clara, mais ilustrada as minhas ideias, e ficarei, obviamente, à vossa disposição para futuros contactos. Deixar-vos aí também o meu contacto no final da apresentação para, se quiserem continuar esta partilha. Vou utilizar-me ali daquele outro setor. Eu não sabia muito bem que coisa utilizar, mas eu acho que este está bem, que se está a ouvir bem. E no fundo esta primeira pergunta é uma pergunta muito fácil de responder. É possível dizer como será a educação do futuro? A resposta é facílima. Não é. Ninguém sabe, não sabemos, não é? E portanto, no fundo, esta conferência podia acabar aqui, não é? Quer dizer, no fundo seria a mais breve de todas as conferências, não é, que existissem no mundo, não é? Porque não sabemos. E quem diz que sabe está certamente enganado. Está certamente enganado porque há muitas dúvidas, há muitas incertezas. Sabemos isso sim, que vai ser muito diferente do que é a escola hoje. E sabemos que esse muito diferente da escola hoje vai ser um processo relativamente rápido. Isto é, não vai durar 40, 50, 60 anos até haver uma mudança profunda na escola. E talvez dure 10 anos, talvez dure 15, talvez dure 20. Isto é, o processo de mudança vai acontecer no tempo das vossas vidas profissionais. E, portanto, esta geração, para quem eu estou agora aqui a falar, é uma geração que vai viver, a bem ou a mal, com constrangimentos ou com encantamentos, um processo, uma mudança profunda da escola. Desta escola que nós inventamos há 150 anos, a escola que temos foi inventada no final do século XIX, foi inventado o quadro negro, foi inventada a sala de aula, foram inventados os currículos tais como os conhecemos. Este modelo escolar que chegou até aos nossos dias vai transformar-se muito rapidamente nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Agora, não sabemos em que direção e é para isso que vale a pena nós refletirmos. E nesta reflexão, uma coisa que me impressiona muito, e é talvez esse o ponto de partida da minha conversa convosco, é que eu assisto diariamente, então agora na Unesco é um verdadeiro massacre, a todo o tipo de futuristas, e veem que na minha palavra, utilização de futurista, há um certo tom depreciativo, ou pelo menos crítico, a todo o tipo de futuristas que anunciam maravilhas, modas, ou que anunciam a morte da escola, ou o fim da escola, ou que anunciam todo o tipo de novidades fantásticas, etc. E isto é diário. Na Unesco, diariamente passam pela sede da Unesco em Paris pessoas das mais variadas origens sobre esta ideia futurista sobre a educação. E esta gente, de um modo geral, é gente que não é da educação e que não está na escola. E quando vamos para o domínio da escola, parece que muitas vezes há uma espécie de um certo imobilismo, ou às vezes uma certa resignação, ou às vezes uma certa descrença de, bom, mas mudar como? Como é que isso pode mudar? A escola sempre foi assim, eu tenho é que dar a minha aula de matemática ou de física, o melhor que sei, o melhor que posso. Não sei muito bem o que é que isso quer dizer, mudar de que maneira. Há uma espécie de uma certa resistência, descrença, e há, sobretudo, e é esse o ponto que eu quero aqui trazer-vos, e há, sobretudo, uma dificuldade de pensar e de fazer o futuro. O que eu quero dizer é que eu não quero, reconhecendo a importância dos futuristas, já lá irei, eu não quero deixar o pensamento sobre o futuro da educação e da escola
a outros que não àqueles que estão na escola, aos seus professores, aos seus educadores. E por isso acredito que precisamos, como acontece aqui neste encontro, de uma mobilização de energias no sentido desse pensamento e dessa reflexão, que é obviamente também uma mobilização de energias do ponto de vista das práticas e do concretizar coisas novas e diferentes. Vamos errar muito, vamos errar muitas vezes, mas isso não tem nenhuma importância. A importância que nós temos agora é que mobilizar essa capacidade, e por isso eu situo esta minha fala numa espécie de um entrelugar, de um lugar entre um pensamento destes futuristas e um pensamento que eu quero enraizar no espaço das escolas e no espaço dos educadores. Porque se isso não acontecer, o mais certo é que a escola acabe. E a possibilidade da escola acabar, ou pelo menos da escola acabar na sua configuração pública, é hoje muito forte, e isso pode vir a acontecer. Não vos quero dar nenhum sinal catastrofista dessa possibilidade, mas essa possibilidade está a acontecer em todo o mundo, como eu tentarei dizer-vos daqui a pouco. A primeira parte será então dedicada a estes futuristas, onde verão algumas críticas ao pensamento futurista, sem deixar de reconhecer a importância de muitas coisas que eles nos estão a dizer. E o futurismo hoje declina-se basicamente em 3 palavras, do ponto de vista metafórico: o cérebro, o digital e a inteligência artificial. Os futuristas vêm hoje basicamente destes 3 lugares: do lugar do cérebro, do lugar do digital e do lugar da inteligência artificial. Muitas vezes estão ligados, muitas vezes circulam entre um universo e outro universo, muitas vezes a gente que está de um lado está também no outro, mas basicamente é possível identificar 3 grandes impulsos no pensamento destes futuristas. O primeiro é todas as pessoas que trabalham na área do cérebro, toda a área da neurociência, do que alguns designam pela neuroeducação, do que alguns vêm designando hoje pela neuropedagogia, isto é, pela ciência que hoje se propõe dizer como é que se deve fazer a educação. Acabou-se a psicologia, acabou-se o Piaget, acabou-se a psicologia do desenvolvimento, acabou-se as sociologias, os Bourdieu, etc. E hoje a grande ciência da educação, o que alguns deles designam pela verdadeira ciência da educação, é a neuroeducação ou a neuropedagogia. São eles que estão hoje, a partir dos estudos sobre o cérebro, a dizer como é que o cérebro funciona, como é que as aprendizagens devem ser feitas e de que maneira é que nós devemos atuar nas nossas escolas. Tomem, por exemplo, uma referência da neuropedagogia que se diz que a partir de agora será a única e verdadeira ciência da educação, porque é uma ciência baseada na prova, a ideia de baseada nas evidências, ainda que evidência, a melhor tradução, jogou para português, é prova. A ideia é que nós sabemos como é que se faz, nós sabemos como é que se deve ensinar a ler, nós sabemos como é que o cérebro funciona, nós sabemos como é que o cérebro dos meninos aprende, em que circunstâncias, e portanto este é o grande impulso para pensar o futuro da educação, é um dos grandes impulsos, é o impulso do cérebro. Um homem extraordinariamente conhecido, o Laurent Alexandre, um médico francês famosíssimo, tem vindo a escrever muito sobre esta matéria e atreve-se mesmo a dizer isto: a escola tornar-se-á transhumanista, para além do humano, não é? E considerará normal modificar o cérebro dos alunos recorrendo a toda a panóplia das tecnologias NB-IC, que, como vocês sabem, é um acrónimo para Nano, Bio, Info e Cogno. As tecnologias Nano, Bio, Info e Cogno juntos poderão ter a capacidade de um trabalho sobre a questão do cérebro e uma modificação das potencialidades do cérebro. O segundo grande grupo dos futuristas são os futuristas do digital, da revolução digital, da revolução da conectividade, da imaginação de que as tecnologias vão transformar as escolas, de que o digital vai transformar as aprendizagens, enfim, que a nossa capacidade digital é hoje tão avassaladora que ela inevitavelmente transformará o conjunto das aprendizagens e da nossa vida humana. Eu pus-vos ali porque estava
há cerca de um mês estávamos todos a comemorar os 50 anos da chegada à Lua, e aquilo é uma das imagens dos célebres espaços da NASA, não é? Com estes centenas ou mesmo milhares de computadores que monitorizavam a nave espacial que chegou à Lua, não é? E eu outro dia numa conferência, justamente na Unesco, um colega nosso apresentava-nos imagens destas e depois dizia, vocês conseguem imaginar, e tirou do bolso, eu não tenho aqui o meu telemóvel, mas ele tirou do bolso o telemóvel e disse, neste meu telemóvel, apenas neste meu telemóvel, tenho mais capacidade informática e digital que a totalidade dos computadores que estavam ali na NASA. Não é? Eu, no meu telemóvel, tenho mais capacidade do que eles tinham naquela altura, o conjunto desta infraestrutura imensa da NASA. E, portanto, estamos perante uma fase, é verdade, de uma mudança profunda a este nível, que o Michel Serres caracteriza, o filósofo francês, caracteriza como a terceira grande revolução na história da humanidade. Diz ele que a primeira foi a invenção da escrita, a segunda foi a invenção do livro, a terceira é hoje o digital. O livro foi há 5.000 anos, a escrita foi há 5.000 anos, o livro impresso, Gutenberg, foi há 500 anos, o digital é agora. E diz o Michel Serres que, na verdade, nos últimos anos nasceu um novo ser humano, silenciosamente, sem que muitas vezes nos tenhamos apercebido, um novo ser humano nasceu nas últimas décadas. Um ser humano, diz o Michel Serres, que pensa de maneira diferente do que nós, que se relaciona com o conhecimento de maneira diferente do que nós, que sente de maneira diferente do que nós, que comunica de maneira diferente do que nós, que processa a informação de maneira diferente do que nós, mas sobretudo, diz o Michel Serres, que aprende de maneira diferente do que nós. Ora, é esta dinâmica de uma geração que aprende de maneira diferente que nós temos, obviamente, que tomar em conta. Um outro autor francês, muito célebre, muito conhecido, que publicou, o Idriss Aberkan, publicou agora, um livro muito com grande popularidade, traduz isto na ideia de que já não estamos no tempo da educação de stock, não gosto desta palavra, mas pronto, é a palavra que ele utiliza, mas antes na educação de fluxos, não é? O que importa é a dinâmica da aprendizagem e não tanto o estoque de conhecimentos. Enfim, é um tema recorrente no debate sobre o digital e sobre a conectividade e na maneira como estes homens e estas mulheres têm vindo a produzir um conjunto de pensamentos futuros sobre a educação. E, obviamente, talvez aquela que é hoje a grande novidade, a grande moda, a grande mobilização de muitas pessoas, a inteligência artificial, os algoritmos de aprendizagem, as learning machines, a capacidade de trazer todo esse impulso da inteligência artificial para dentro da educação e que levou, há dois meses, em maio ou junho deste ano, há 3 meses, não é? A um célebre documento chamado o Consenso de Beijing sobre a Inteligência Artificial e a Educação, em que, reunidos em Beijing, os grandes líderes mundiais da educação, a maioria dos ministros da educação de todo o mundo, a maioria dos líderes da educação em todo o mundo, acabaram por assinar este documento sobre a ideia de que é preciso liderar o salto, não é? É preciso que haja um salto no sentido da inteligência artificial e que verdadeiramente vai ser a inteligência artificial que vai resolver grande parte, se não a totalidade, dos nossos problemas na área da educação. Neste documento afirma-se que é preciso planear e desenvolver estratégias ambiciosas de utilização da inteligência artificial em educação em todos os níveis. E é isso que leva um homem, por exemplo, de novo como o Roland Alexandre, a dizer que a adaptação da educação, de acordo com o genoma e as características neurobiológicas, se continuará a fazer graças à inteligência artificial, provocando uma transformação profunda da educação. Eu poderia estar aqui várias horas, mas não o vou fazer, a explicar-vos o conjunto das correntes, das pessoas que nos jornais, na televisão, na imprensa, nos fóruns internacionais, estão hoje a pensar a educação e a pensar o seu futuro. Se eu tentar, e dir-me-ão que é uma coisa muito simplista o que eu vou fazer, mas se eu tentar encontrar algumas linhas comuns deste conjunto de pensamentos, eu tenderia simplisticamente a dizer que este conjunto de pensamentos tende sistematicamente a acentuar e que são pensamentos que juntam muitas vezes
estas três dimensões, tendem muitas vezes a acentuar a lógica das aprendizagens. E, portanto, eles estão muito centrados sobre a lógica das aprendizagens, sobre aquilo que alguns hoje designam pelas learning science, as ciências da aprendizagem, e que estão muito ligadas aos estudos do cérebro e aos estudos da inteligência artificial. E quando se aponta muito no sentido das aprendizagens, por vezes está-se a descurar a dimensão da educação, que é uma dimensão mais ampla do que a dimensão das aprendizagens. Todos eles apontam no sentido da individualização. A individualização é um elemento central de tudo isto, não é? A individualização a partir dos estudos do cérebro, a partir dos instrumentos da inteligência artificial, etc. Alguns falam mesmo de uma hiperpersonalização das aprendizagens e, portanto, da capacidade de dar a cada criança aquilo que ela necessita, de dar a cada aluno aquilo que ela necessita e, portanto, de contribuirmos para uma hiperpersonalização das dinâmicas de aprendizagem e que esse será o futuro da educação. E, obviamente, para todos eles, quase inevitavelmente, a educação é um serviço. É um serviço que se presta a alguém e, portanto, há uma tendência forte para instituir uma relação de consumo com a educação. A cada um a educação que ele precisa, não é? Uma relação consumista com a educação, que leva muitas vezes a esquecer, o que para mim é central, que a educação não é apenas um serviço, que a educação é uma instituição, que a escola não é apenas um serviço, que a escola é uma instituição e que ela não se pode definir apenas por uma relação de consumo, que ela tem que se definir por uma relação de sociedade e pela construção de uma sociedade, e é por isso que a minha defesa sistemática da escola pública. É claro que grande parte destes autores acabam por conduzir a uma espécie de desintegração da escola. E em muitos deles está presente a ideia de que a escola se tornará dispensável, de que os professores se tornarão dispensáveis, substituídos por um conjunto de técnicos ou de tecnólogos ou de pessoas que poderão encontrar as melhores soluções tecnológicas, as melhores soluções do ponto de vista das neurociências, as melhores soluções do ponto de vista da inteligência artificial para que as crianças aprendam e para que aprendam melhor e para que se intervenha no cérebro e para que se estimule o cérebro e para que se criem dinâmicas de aprendizagem diversas e que tudo isso, no fundo, poderá facilmente conduzir a uma desintegração da escola. Muitos deles anunciam a morte da escola, por exemplo, aquele Laurent Alexandre, de que vos falei há pouco, no último livro que ele escreveu, chamado A Guerra das Inteligências, diz: a partir de 2035 é daqui a 16 anos, a partir de 2035 deixará de haver ministérios da educação e, na verdade, a educação passará a ser um departamento dos ministérios da saúde, porque nós poderemos trabalhar o cérebro e poderemos educar as crianças todas a partir de uma lógica, entre aspas, medical e não necessariamente a partir de uma lógica educativa, tal como conhecemos há 150 anos esta parte. Todo este movimento, vou-vos mostrar apenas a referência a entrada de um vídeo TEDx, que provavelmente todos vocês já conhecem, mas a qual eu gostaria que vocês, se tiverem interesse, voltem a este vídeo, depois de ouvirem o que eu vos estou a dizer, porque talvez o vejam de outra maneira, que é um dos vídeos mais conhecidos, uma das conferências mais conhecidas que está na TEDx, de um senhor, na verdade de um miúdo, chamado Logan LaPlante. Provavelmente todos já viram este vídeo, ou grande parte de vocês já viram este vídeo, sobre o que ele chama Hacking Schooling Makes Me Happy. Hack Schooling, eu não sei muito bem como é que isso se pode traduzir, mas enfim, não sei, não tem tradução, não é? Faz-me feliz, não é? É um vídeo de 7, 8, 9 minutos. O Logan LaPlante, na altura em que fez este vídeo, talvez há uns 6, 7 anos atrás, era um miúdo de 13 anos, que fala notavelmente bem, é um miúdo delicioso, extraordinariamente sedutor, faz uma apresentação que nos cativa imenso, que nos seduz imenso, a explicar como é que os pais o tiraram da escola aos 9 anos de idade, ele na altura tinha 13, e como é que verdadeiramente foi importante para ele, do seu processo de educação, que os pais o tivessem tirado da escola
e porque é que a partir depois de um conjunto de referências, que são na verdade o conjunto de referências que estes futuristas nos trazem, ele pôde educar-se muito melhor do que se teria educado na escola, fazer o seu caminho de aprendizagem de maneira muito melhor, muito mais eficiente, muito mais interessante e muito mais feliz do que se tivesse ficado na escola. Por trás destes 10 minutos do Laplante, destes 10 minutos que têm milhões e milhões de visualizações, que é um dos TEDx mais populares na internet, por trás destes 10 minutos, e de forma aparentemente muito simples, está toda uma ideologia de desintegração da escola. E em particular, obviamente, da escola pública, a partir justamente destas outras possibilidades que nos apaixonam, porque o miúdo vai fazer uns projetos comunitários, porque o miúdo vai ter como as empresas e vai fazer uns projetos de pesquisa, porque o miúdo faz uns estudos maravilhosos, etc. Por trás daquela espécie de admirável mundo novo que é apresentada neste vídeo do TEDx, está, na verdade, um projeto de desintegração da escola. E é aqui que eu quero ligar-me com a segunda parte da minha conversa convosco. Em vez da desintegração da escola, eu defendo, ao contrário, um processo de mudança da escola, ou, se quiserem, um processo de transformação da escola. E para o fazer, eu vou recorrer a uma analogia com um texto muito conhecido do Edgar Morin. O Edgar Morin escreveu muito sobre educação, evidentemente, mas escreveu muito também sobre a terra, e sobre o clima e sobre o ambiente. Este texto que eu vos vou citar do Edgar Morin é um texto sobre a questão do sistema terra e, portanto, a ideia das alterações climáticas, do ambiente, da ecologia. E é um texto que eu vou utilizar tal e qual para a área da educação. Isto é, onde ele diz sistema terra, eu digo sistema educação. E é um vídeo que tem esta qualidade. A qualidade que há 30 anos, quando muita gente nos anunciava a catástrofe que eram as alterações climáticas, quando muita gente nos anunciava a possibilidade da desintegração da Terra e do nosso planeta, quando muita gente nos anunciava o problema do aquecimento global e a tragédia que isso era, todos nós olhávamos para isso como uma espécie, são estes anunciadores de catástrofes, é esta gente que anuncia que, mas isto não... A Terra já existe há tantos milhões de anos, a humanidade já existe há tantos milhares e milhares de anos, não é agora que isto vai acabar, não é agora estas catástrofes todas. Olhávamos para isto com uma certa desconfiança, ou pelo menos com um certo ceticismo. Ora bem, 30 anos depois, o que era ceticismo transformou-se na realidade dos nossos dias. E na realidade dos nossos dias concreta, em que todos sabemos, e em primeiro lugar, talvez a pessoa que hoje lidera melhor esse movimento é o António Guterres, como secretário-geral das Nações Unidas, que esta é a prioridade das prioridades, é conseguir que não haja uma desintegração da Terra, que não haja uma desintegração do sistema Terra. Vejam o que dizia o Morin sobre isso e vejam no que o Morin diz, não a Terra, mas a educação. É isso que eu vos quero trazer na segunda parte da minha conversa. Quando um sistema é incapaz de tratar dos seus problemas vitais, esse sistema degrada-se, desintegra-se, ou então é capaz de um gesto de metamorfose. O provável é a desintegração. O improvável, mas possível, é a metamorfose. E a ideia de metamorfose é mais rica do que a ideia de revolução, pois guarda o mesmo radicalismo transformador, mas vinculado à conservação da vida, da herança das culturas. Hoje, diz o Edgar Morin, tudo deve ser repensado, tudo deve ser recomeçado. E já existe, felizmente, em todos os continentes, um fervilhamento criativo, uma série de iniciativas locais nesse sentido. Estas iniciativas ainda não se conhecem umas às outras, entre si, mas elas são o viver do futuro. Elas são o pulsar do futuro. Já não chega a denunciar, é preciso enunciar. É preciso fazer diferente. Já não chega a denunciar, é preciso enunciar. É preciso fazer coisas de maneira diferente.
O que isto... Eu retirei as referências à Terra e, como veem aqui, o que é dito sobre a Terra hoje aplica-se à educação. O provável na escola é a desintegração. O improvável, mas possível, é a metamorfose. E para isso precisamos de experimentar. Precisamos conhecer melhor o que uns e outros fazem, como acontece neste congresso, neste encontro. Precisamos de trocar experiências. Precisamos de ver o que funciona bem e o que funciona mal. Precisamos, acima de tudo, talvez, de partilhar as nossas dúvidas, não é? Porque não há nada mais importante do que as dúvidas. Quem tem todas as certezas, regra geral, está enganado, não é? E, portanto, nós precisamos de partilhar as nossas dúvidas e essa dimensão é absolutamente central. Ora, o que eu vou defender nesta segunda parte é justamente a metamorfose da escola. E a metamorfose da escola, tomando como metáfora de uma escola isto que aqui está neste desenho. Isto é a metáfora da escola. Isto é a metáfora, se quiserem, do modelo escolar inventado há 150 anos. Quando se inventou o espaço da sala de aula, quadrado ou retangular, com aquelas carteiras organizadas daquela maneira, com aquele espaço, mas um espaço que é também um tempo, com uma determinada organização do tempo, uma determinada organização do trabalho dos alunos, virados para um quadro negro, virados de costas uns para os outros, uma determinada organização do trabalho docente e do trabalho do professor, em torno de um núcleo, que é o núcleo da aula e da sala de aula, num espaço que é um espaço tipicamente de 50 minutos, com um determinado currículo organizado de uma determinada maneira, tal como a ciência estava organizada no século XIX. Tomem esta imagem como uma metáfora, não é, do que é esta escola que tem que sofrer hoje um processo de metamorfose. Falar na transformação da educação e da escola, não no sentido da desintegração, mas no sentido da metamorfose, é sermos capazes de transformar este espaço, e ponham em espaço não apenas uma questão física, estou a utilizar espaço como metáfora, este núcleo estruturante do que é a educação. E isso implica, talvez acima de tudo, a criação de um novo ambiente educativo. O ambiente educativo, inventado há 150 anos, já não serve para a educação das nossas crianças. Somos nós que o dizemos, certamente, mas são também as pessoas do cérebro, são também as pessoas do digital, são também as pessoas da inteligência artificial. Isto é, há hoje um reconhecimento relativamente unânime de que é possível mudar este ambiente educativo. E o que é que será o ambiente educativo do futuro? De novo, não sabemos. Mas é possível, ponho apenas uma possibilidade, que ele seja mais parecido com o ambiente de uma biblioteca. O que eu vos ponho ali é uma imagem de uma biblioteca, não é? E nesta biblioteca vocês veem pessoas a trabalharem individualmente, veem pessoas a lerem livros, veem grupos à volta de uma mesa a fazerem projetos, a fazerem algum tipo de estudo, algum tipo de pesquisa, coisas diferentes. Aparentemente não veem por ali nenhum professor, mas há de haver por ali alguém, há de haver por ali algum adulto, não é? Que lhes deu as tarefas, que os acompanhou. Talvez, o ambiente educativo das escolas do futuro, se forem capazes desse gesto de metamorfose, seja mais parecido com o ambiente de uma biblioteca. Ou talvez, quem sabe, com o ambiente de um centro de pesquisa, de um laboratório de investigação, de um laboratório de ciência, não é? Onde as pessoas estão a fazer experiências, uns estão a fazer uma coisa, outros estão a fazer outra, a partir de um conjunto de realidades. Talvez o ambiente educativo da escola do futuro seja mais próxima destes ambientes do que propriamente do ambiente escolar, tal como nós o conhecemos ao longo dos últimos 150 anos. E é com isto na cabeça que nós podemos dizer que há 6 coisas que eu vou identificar telegraficamente, que há 6 coisas que os futuristas nos dizem, e eu vou pôr ali os nomes de alguns destes futuristas e de alguns destes autores, com todo o respeito por eles. Há 6 coisas que eles nos dizem que talvez sejam importantes para nós, se é que elas não são, se é que a pedagogia não tem já uma certa tradição neste sentido. Podemos até dizer que há algumas coisas que eles nos dizem são coisas que muitos de nós já tínhamos essa intuição há muito tempo, e, num sentido, eles nos vêm reforçar nessa intuição.
É dessas 6 coisas que eu vos vou falar, pedindo desculpa de falar sobre elas telegraficamente, mas é apenas para vos deixar um apontamento possível. Vejam, uma coisa que parece simples, dita pelo António Damasio, um dos neurocientistas mais importantes do mundo hoje, não é? Em que diz que há 2 aspectos centrais para a aprendizagem: a atenção e a motivação. Bom, muitos de vocês dirão, ok, nós já sabemos isso há muito tempo, não é? É verdade que sabemos isso há muito tempo, mas daqui deveria decorrer uma organização do currículo a partir daquilo que o Edgar Morin chama a inteligência do mundo. Inteligência no sentido da raiz da palavra inteligência, isto é, do interlegere. Inteligência vem também de interlegere. E interlegere quer dizer interligar. Um currículo capaz de interligar as questões do mundo e, portanto, um currículo que vá no sentido da convergência das disciplinas, da convergência dos saberes e não da balcanização, e não da estruturação vertical das disciplinas, e não de um currículo estritamente vertical do ponto de vista disciplinar. Um currículo que talvez, quem sabe, um dia possa estar organizado não em física, química, matemática e história, mas organizado, por exemplo, em torno dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como vocês sabem, são a luta contra a pobreza, a luta contra as desigualdades, as questões do clima, as questões das migrações, as questões dos transportes, as questões das cidades, as questões do envelhecimento, enfim, as grandes questões e os grandes temas dos nossos dias. Talvez um dia o nosso currículo seja organizado assim, como já hoje tende a ser organizada a ciência. O próximo Programa Europeu de Ciência, na candidatura aos programas e aos fundos europeus, estamos a falar de uma verba astronómica. O próximo concurso não se faz por candidaturas para História e por candidaturas para Física e por candidaturas para Matemática. Não. O próximo programa comunitário da União Europeia será feito a partir destes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Temas, projetos, pesquisas que procurem atender estas questões, onde, obviamente, a matemática é essencial, a física, a sociologia, a história, mas eles estão lá para trabalhar um determinado tema e não a partir, digamos, da sua lógica intrínseca do ponto de vista disciplinar. Vejam uma segunda coisa que estas pessoas nos dizem, e citarei agora um autor espanhol, um neurocientista espanhol, que diz uma coisa que nós sabemos também há muito tempo, mas que às vezes nos esquecemos. E como são eles agora que nos dizem do alto do prestígio do seu prestígio de neurocientistas do cérebro e de milhares e milhares de imagens do cérebro a aprender, ele diz-nos isto: para aprender é preciso acender uma emoção no aluno. O Damasio disse a mesma coisa. Não há aprendizagem sem emoção, não é? A aprendizagem não é um ato meramente racional. E a emoção é a base mais importante para os processos de aprendizagem e de memória. A dimensão da emoção, do ponto de vista da aprendizagem, é hoje absolutamente decisiva. E a emoção é o que nos permite esta coisa, que é talvez a coisa mais importante num trabalho do professor, a criação de um ambiente educativo acolhedor, da diversidade e da inclusão, com certeza. E agora vou-vos dizer uma coisa que é um bocadinho de provocação, mas peço desculpa desta provocação, que ajuda a transformar o esforço e o sofrimento necessários. A aprendizagem implica esforço e sofrimento até. Sofrimento aqui no sentido psicanalítico do termo e não no sentido físico do termo, como é evidente, no início, em prazer, no fim da aprendizagem. O que eu estou aqui a dizer é uma espécie de diálogo com um grande filósofo francês do princípio do século XX, que disse, na minha opinião, aquela que é a melhor definição de um trabalho de um professor. Um senhor chamado Alain. Enfim, o nome dele era Émile Chartier, mas assinava os seus textos como Alain. E o Alain disse aquilo que para mim é a melhor definição de um trabalho de um professor. Diz ele, o trabalho de um professor é conseguir com que o aluno, no fim, se agrade com aquilo que no princípio não lhe agradava nada, não é? Isto é, conseguir que aqueles meninos que não gostam nada de matemática no princípio, gostem de matemática no fim do nosso trabalho, não é?
O nosso trabalho não é fazer aquilo que os meninos gostam. O menino não gosta de matemática, a gente não lhe ensina matemática. Era o que mais faltava, não é? O menino não gosta, não sei de que, a gente não lhe ensina. Não, nós sabemos que é preciso esforço e sofrimento, mas só podemos pedir esforço e sofrimento no quadro de uma lógica em que acendemos uma emoção. E é a capacidade de acender essa emoção que nos leva a pedir este esforço e este sofrimento que vai transformar-se em prazer, uma vez que nós dominamos o instrumento de uma determinada ferramenta do conhecimento. Ninguém pode gostar daquilo que não conhece, não é? Quem não conhece xadrez deve achar aquilo uma coisa horrível e chatérrima, não é? Quer dizer, se a pessoa não se deu ao trabalho de conhecer as regras do xadrez, e isso implicou trabalho, implicou esforço, é evidente que a pessoa não pode gostar de xadrez. E o mesmo é verdade com a matemática, ou com a física, ou com a história, ou com a biologia, ou com o que quer que seja, não é? Terceira coisa que muitos destes futuristas nos dizem, e vou citar agora, talvez o mais conhecido deles todos, um senhor que está nos livros todos dos aeroportos, um israelita chamado Yuval Harari, que todos aqui já leram, começou por escrever o Homo Sapiens, depois escreveu o Homo Deus, e agora escreveu as 21 lições para o século XXI, é talvez hoje o autor mais lido no mundo deste ponto de vista, e que diz uma coisa que é importante percebermos e que é importante retirarmos conclusões. Dar mais informações aos alunos é a última coisa que um professor deve fazer. Os alunos hoje já têm informações talvez até demais. E não se confunde a informação com conhecimento. Não é a mesma coisa. É preciso ensiná-los a dar sentido, a distinguir o que é importante e o que não é, a associar as múltiplas informações numa visão de conjunto do mundo. E o que o Harari nos está a dizer é a importância de valorizar não o acumular de conhecimentos, aquilo que um autor atrás chamava o estoque de conhecimentos, mas a valorizar as linguagens. O importante não é provocatoriamente, o importante não é saber muita matemática, o importante é dominar bem a linguagem matemática. O importante não é saber muito de ciências, o importante é dominar a linguagem científica. É esta capacidade do aprender a pensar que é essencial nos dias de hoje e que, aliás, os melhores professores sempre tiveram intuição. Muitas vezes perguntam, mais vezes jornalistas, mas diga lá um episódio da sua vida escolar que foi marcante. O episódio mais marcante da minha vida escolar tinha eu 15 anos, no Liceu de Oeiras, um professor excepcional que eu tinha de filosofia, o professor Luís Ardição Pereira, a quem eu muitas vezes presto homenagem, foi o professor que mais marcou a minha vida no geral. Deu-nos um teste no final, era o 6º ano do liceu. No 6º ano do liceu não havia exames, havia uns testes finais. Ele deu-nos um teste e disse, ele tratava-nos a todos por senhores. E dizia aos senhores, agora tem 1 hora para responder a 4 perguntas, o teste vale 20 valores, cada pergunta vale 5 valores, e portanto os senhores agora têm 1 hora para responder, e eu estou aqui à vossa disposição, se for preciso alguma dúvida, etc. E uma das perguntas era sobre o Kant. E eu, na altura, tinha a mania, na minha mania de adolescente, que eu gostava muito do Kant e que era uma espécie de especialista do Kant naquela altura. E achei escandaloso que o tal professor nos tivesse dado 1 hora para responder a 4 perguntas e achei que só devia responder à pergunta do Kant, que não devia responder às outras, não é? E não só respondia à pergunta do Kant, como no meu atrevimento adolescente, pus uma notazinha para o professor, a dizer, senhor professor, eu acho um escândalo que o senhor professor nos tenha dado só 1 hora para responder ao Kant e ainda queria que eu respondesse às outras 3. Era o que mais faltava, não é? Claro que nós éramos miúdos e a história ficou conhecida pelos colegas todos, estávamos todos com uma grande expectativa sobre que nota é que o Ardição Pereira me ia dar, não é? Na melhor das hipóteses eu teria 5 valores e chumbava na disciplina, não é? O Ardição Pereira deu-me uma das melhores notas da turma, não sei mesmo se é melhor, não é? E claro que os meus colegas disseram, mas ele só respondeu a uma e tal, um burburinho na sala, não é? E o Ardição virou-se para isso e disse, os senhores acalmem-se, se o senhor Nóvoa soube responder a esta, também sabe responder às outras, não é? E o que aquele homem, há 50 anos atrás, há 40 e tal anos atrás, estava a dizer era isto. Se o homem domina a linguagem filosófica para interpretar um autor, ele domina a linguagem para interpretar outros autores. Não precisa desta espécie de acúmulo, etc. Eu, aliás, penso muitas vezes, disse isso ontem, onde estive numa intervenção no Liceu de Oeiras, disse isso ontem, penso muitas vezes
Vivíamos num tempo de ditadura, no Estado Novo, se hoje um professor teria a liberdade para fazer isto, não é? Sem que de imediato houvesse logo um controle dos diretores, etc. E se houvesse logo uma série de complicações, não é? Por não ter cumprido lá com as regras todas, etc. Mas isso é uma outra história para que a gente deixa para outros momentos, não é? Quarto apontamento, de novo deste senhor Francisco Mora, neurocientista espanhol, etc. Os estudos sobre o cérebro e a aprendizagem demonstram claramente que mais vale ter 5 aulas de 10 minutos do que uma aula de 50 minutos. Não é? É claro que eu utilizo esta expressão apenas metaforicamente. O que ele está a querer dizer é que a estrutura dos 50 minutos e que correspondia aos cérebros e aos corpos dos nossos alunos do século XIX já não corresponde nem aos cérebros, nem aos corpos, nem às maneiras de aprender dos nossos alunos do século XXI. E que, portanto, é preciso repensar a questão do tempo escolar, é preciso repensar a estrutura do tempo escolar, é preciso repensar as nossas estratégias pedagógicas e por muito que isso nos custe, e a mim custa-me muito por vezes, o nosso ponto já não é como é que eu vou dar uma muito boa aula de 50 minutos no próximo dia, não é? Como é que eu vou preparar muito bem a minha aula, como é que eu vou dar uma grande aula, aquela coisa que o Sebastião da Gama dizia, não é? Hoje fiquei tão contente, dei uma grande aula hoje. Esse pensamento é um pensamento que já não chega. Evidentemente que há momentos de síntese, que há momentos em que uma boa aula expositiva pode ser importante, numa escola ou na universidade, que há momentos em que isso pode ter o seu significado, mas certamente que o dia-a-dia de um aluno, seja na escola ou na universidade, não é, a partir de hoje, ter uma aula atrás de outra aula, atrás de outra aula, atrás de outra aula. Não nego a importância de uma aula expositiva, uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, uma vez num momento, mas certamente que a nossa vida escolar não se pode resumir a isso, ou não pode ser, sobretudo, organizada em cima disso. Quinto apontamento deste senhor Laurent Alexandre, que, como vocês viram, foi um homem sobre o qual eu tenho algumas críticas. Acho que a leitura do livro dele, que se chama A Guerra das Inteligências, não sei se está traduzido em português, mas saiu o ano passado em francês, La Guerre des Intelligences, é um livro que vale muito a pena ler, nem que seja para discordar da primeira à última página. Eu discordo da primeira à última página, não é? Mas foi muito importante para mim a leitura dele, porque eu percebo o que vai na cabeça daquelas pessoas, o que vai na cabeça deles, e há muitas coisas que eles dizem que têm sentido e que são verdade. E uma delas é que a melhor maneira de conduzir alguém à aprendizagem é sempre através de práticas de tutoria e de supervisão. Isto é, não é através de práticas de dar uma aula, não é através de práticas deste tipo, é através de práticas de acompanhamento, através de práticas de acompanhamento do estudo, de acompanhamento de projetos, de acompanhamento personalizado, de diferenciação pedagógica, de encontrarmos esses mecanismos que hoje, em grande parte, o digital nos facilita, que hoje, em grande parte, os instrumentos daquilo que nós sabemos sobre o cérebro, daquilo que nós sabemos da potencialidade do digital e até de certos recursos da inteligência artificial, nos podem certamente ajudar muito neste caminho e nesta dinâmica. E por último, antes de um apontamento final, uma sexta palavra que vem do François Tadei. François Tadei é talvez hoje, em termos do pensamento pedagógico, pessoas que vêm da área das neurociências, mas tem uma grande sensibilidade pedagógica, talvez o autor mais interessante, não é? É um autor que vale muito a pena ler, não se confunda com o autor anterior que eu citei, é um autor muito interessante. E que defende a questão da cooperação, ou da colaboração, ou dos ambientes cooperativos, ou dos ambientes colaborativos, chamem o que lhe quiserem, não é importante. E referindo-se, aliás, ao trabalho do Harari, ele diz, apenas o Homo sapiens reúne duas características: ser capaz de cooperar num número cada vez maior e para realizar tarefas cada vez mais complexas. É assim com a vida e é assim com a aprendizagem. Ele, aliás, faz uma longa digressão pelos trabalhos do Darwin, dizendo que o Darwin tem sido sistematicamente mal lido na ideia de que o que fez evoluir a espécie humana foi a competição. Não.
o que fez evoluir a espécie humana foi sempre a cooperação e não a competição. E há uma leitura errada que se foi repetindo das teorias do Darwin e que, por exemplo, um homem em Portugal, como António Coutinho, que foi diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência durante muitos anos, tem uma intervenção muito interessante exatamente nesse mesmo sentido, de explicar como foi através de sucessivos saltos da cooperação que houve uma evolução da humanidade. E o François Tadei, utilizando o Harari, diz aquela coisa, aquela história, mas tem alguma graça, em que ele diz: imaginem uma pessoa, um ser humano, perante um chimpanzé. Imagino que estamos aqui, quer dizer, que estava aqui um ser humano, que é o José Alberto Lencastre, perante um chimpanzé que sou eu, não é? E vamos imaginar que estávamos aqui. Diz ele, o ser humano não tinha nenhuma hipótese. O chimpanzé dava cabo dele em 5 segundos, não é? Porque obviamente tem uma força, uma capacidade, etc., que destruiria em poucos segundos. Agora imaginem que em vez de haver um ser humano e um chimpanzé, havia 1000 seres humanos contra 1000 chimpanzés. Nesse momento, os chimpanzés não tinham nenhuma hipótese, não é? E porquê? Porque os seres humanos são capazes de cooperar num nível mais sofisticado e mais complexo e encontrariam capacidades de, digamos, ganhar esse duelo ou ganhar essa batalha. No fundo, o que o François Tadei nos está a dizer é a valorização da cooperação, a valorização do trabalho entre os alunos, da aprendizagem mútua, enfim, de um conjunto de coisas que, por exemplo, em Portugal, tem sido sistematicamente, ao longo de muitos anos, falada por homens como o Sérgio Nisa, pelas pessoas do movimento da Escola Moderna, por muita gente que foi influenciada pelo movimento da Escola Moderna e que sempre chamaram a atenção para a ideia da aprendizagem mútua, da formação mútua, para a ideia do trabalho entre nós. Um homem como... Há agora um currículo de educação médica, da melhor universidade do mundo, da melhor faculdade de medicina do mundo, e estamos a falar da formação de médicos, e portanto não estamos a falar de coisas que não teriam muita importância, que é a Universidade de Harvard e a Faculdade de Medicina de Harvard, que tem um novo currículo de educação médica, de formação de médicos, que chama-se Pathways, não é? E nesse currículo há um vídeo do diretor da Faculdade de Medicina a dizer: todo o nosso currículo está organizado na seguinte ideia. E a ideia é: nós sabemos que os nossos alunos aprendem mais uns com os outros do que aprendem connosco, os seus professores. Esta é a base do nosso currículo. Nós sabemos que eles aprendem mais uns com os outros e, portanto, vamos-lhes dar a oportunidade deles poderem aprender mais uns com os outros. E vamos criar situações, ambientes educativos, situações de aprendizagem em que esta possibilidade seja concretizada e nós, professores, cá estaremos. Cá estaremos para os ajudar, para os apoiar, para organizar o estudo, para organizar o trabalho, para relançar projetos de pesquisa, mas é isso que é a base desse currículo, que é, aliás, para quem quiser trabalhar a pedagogia universitária, eu acho que é ir ver esse currículo e a maneira como ele é apresentado para perceber o que neste caso as universidades têm que fazer, mas que não é muito diferente daquilo que os alunos, que nós temos que fazer também nas nossas escolas básicas e secundárias. E como é que isto se faz? Num certo sentido faz-se fazendo, é óbvio, e faz-se fazendo da maneira que vocês estão também aqui a tentar fazer, aqui na Paia, no vosso projeto na Universidade do Minho, no projeto do Marco, isto é, ensaiando, fazendo, experimentando. Isto não é uma coisa que se resolva nem com despachos no Diário da República, nem com decretos-leis, nem com reformas. Eu pessoalmente sou um crítico das reformas, não, quer dizer, acho que elas não resolvem grande número. Isto faz-se a partir de uma lógica de experimentando, de ir ensaiando, de ir fazendo, de ir divulgando, de ir difundindo, de ir disseminando, de ir abandonando certas coisas que não funcionaram bem, de ir valorizando outras, de ir tendo aquilo que nós designamos nas áreas das sociologias, um interconhecimento daquilo que se faz e uma partilha. É muito curioso pensarmos que estamos agora, este ano, a comemorar, enfim, a assinalar os 50 anos da morte do António Sérgio. António Sérgio faleceu em 1969, faz este ano 50 anos da morte do António Sérgio. E eu tenho andado a escrever alguns textos e a fazer algumas conferências sobre isso, e quando eu penso no conjunto da obra do António Sérgio, que é talvez o intelectual mais importante do século XX português, e certamente na área da educação e da pedagogia, o mais interessante para ler e para reler ainda nos dias de hoje, não é?
quando eu penso qual foi uma espécie de obsessão do António Sérgio ao longo da sua vida, o António Sérgio teve uma obsessão. Diz ele que foi por causa disso que aceitou ser ministro da Instrução Pública durante a República. Diz ele, eu não queria ser ministro, também não estava para nada, mas fui ministro só por causa disso. E passou a vida toda. Então, na correspondência, o António Sérgio tem uma correspondência extensíssima. Ele escrevia 10, 11, 12 cartas por dia. Ora, se multiplicarem isto pelos anos todos que ele viveu, vocês imaginem o acervo epistolar do António Sérgio. Ele dizia, a única coisa que me interessava na educação, a única coisa que me interessava para ser ministro da Educação foi que nós criássemos escolas que ele chamava escolas de ensaio, ou escolas experimentais. Tudo o que eu quero é começar, é uma escola aqui, outra escola acolá, é um professor aqui, outro professor acolá, é uma coisa que se faz, e depois se der certo, a gente chama um jovem para se formar nessa escola, e esse jovem que se vai formar nessa escola depois vai para o outro lado. Isto é, uma ideia que o António Sérgio, até ao final da sua vida, andou atrás dela e até ao final da sua vida se bateu por ela. É este, para mim, o sentido da metamorfose da escola. E é neste sentido que eu quero ver o movimento de metamorfose crescer, continuar dentro das nossas escolas. E é neste sentido que eu me recuso a pensar na mudança da escola a partir da desintegração da escola, a partir de uma hiperindividualização das aprendizagens, a partir de uma hiperpersonalização das aprendizagens, a partir de uma lógica de consumo, e que eu quero manter a escola a partir de uma lógica de educação, de uma lógica de partilha, de uma lógica de convivialidade, de uma lógica de construção de cidadanias, de uma lógica de uma escola que é uma instituição, que é o lugar onde se produz a sociedade. A escola não é um lugar apenas onde se aprende um conjunto de coisas a nível individual. Para isso, se calhar, a escola é dispensável. Para aprender um conjunto de coisas a nível individual, se calhar nós temos as inteligências artificiais e o digital que farão isso melhor do que nós. A escola é um lugar onde se produz a sociedade, onde se produz a capacidade de estarmos uns com os outros. E é por isso que eu gostaria de terminar este meu apontamento com duas citações de duas personalidades absolutamente extraordinárias, uma mais conhecida, outra menos conhecida. Uma menos conhecida é esta senhora, Maxine Greene. A Maxine Greene foi uma grande filósofa da educação norte-americana, uma senhora que terá falecido aí pelo ano de 2003, 2004, e que eu, quando estive em Nova Iorque, na Columbia University, ainda tive a oportunidade de a ouvir, uma senhora que vinha para o palco com 90 e tal anos, não é? Numa cadeira de rodas, com uma imensa fragilidade, quer dizer, a senhora parecia que a qualquer momento, não é? Aquilo podia desmontar-se, não é? Uma enorme fragilidade, e depois a senhora começava a falar com uma voz muito calma, muito suave, mas com uma energia e com uma força impressionante. Aquelas palavras entravam-nos pelo coração, pela alma, por todos os lugares. Uma mulher de uma energia extraordinária, não é? E que numa célebre conferência na década de 80 disse estas duas coisas que para mim são centrais no processo de metamorfose da escola. Dizia ela, não consigo imaginar um sentido coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer num espaço público, não é? E, portanto, a ideia do comum é uma ideia que está ausente das reflexões de todos os futuristas da educação, porque eles se centram sobre a ideia do indivíduo e da personalização. Ora, a ideia do comum não é a ideia do que é igual, não é a ideia do menor denominador comum. A ideia do comum é um espaço onde trabalhamos em comum uns com os outros, onde trabalhamos em comum, onde vivemos em comum, onde aprendemos a viver em comum, e isso é hoje uma tarefa essencial da escola. Vivemos num tempo de fragmentação como nenhum de nós imaginava. Vivemos num tempo de identitarismos como nenhum de nós imaginava. De identidades obsessivas, não é? De identidades em que os amarelos só querem ser amarelos, e os verdes só querem ser verdes, e os vermelhos só querem ser vermelhos, e os cor-de-rosa só querem ser cor-de-rosa. Um tempo de identidades obsessivas, e não estamos a ter nas nossas sociedades os espaços de convivialidade e para trabalharmos em comum uns com os outros. A escola tem de ser, tem de continuar a ser, tem de ser cada vez mais esse lugar onde se trabalha em comum. Ou como dizia a Maxine Greene, um comum
que é definido por princípios que permitem aos diferentes seres humanos agirem em comum e serem reconhecidos pelo que fazem e pelo que são. Isto é, nós reconhecemos as identidades de cada um, reconhecemos aquilo que cada um é no seu processo de identidade, mas queremos um espaço onde eles possam pensar, viver e agir em comum. E esta dimensão levar-me-ia para a ideia do espaço público da educação, para a ideia de uma educação que não acaba na escola, para a ideia de uma educação que vai muito para além da escola, para a ideia de uma educação que tem de ter um outro referencial, mas essa seria uma outra palestra que agora é impossível fazer-vos. O que eu quero aqui assinalar, neste final das minhas palavras convosco, é da escola como um bem público, da escola como um bem comum, e não apenas como um bem privado, como querem estes futuristas, como um bem comum, e não apenas como um bem de uso, ou de serviço, ou de consumo. O que eu quero aqui assinalar é a necessidade de uma escola que contribui para o reforço do espaço público da educação, que é, a meu ver, absolutamente decisivo. E tudo isto, porque se não tivermos isto em consideração, se não dissermos aquilo que o Epstein, um crítico literário, disse há muitos anos atrás, nós perderemos o sentido da educação. E ele dizia, educar é sempre, dizia ele, educar humanos, reconhecer a humanidade dos nossos alunos, é educar humanos por humanos, reconhecer a humanidade dos nossos educadores e dos nossos professores, educar humanos por humanos para o bem da humanidade. Isto é, reconhecer que temos aqui uma dimensão que vai para além das dimensões individuais e que contribui para uma outra capacidade de vivermos em comum uns com os outros. E só assim, só com isso, poderemos responder, e por aqui terminarei, à pergunta que ao longo de toda uma vida fez o George Steiner. O George Steiner fez a mesma pergunta ao longo de uma vida. A mesma pergunta. Todas as vezes. E eu fiz esta pergunta muitas vezes. E no dia em que, como reitor da Universidade de Lisboa, lhe atribuí o doutoramento honoris causa na Universidade de Lisboa, o George Steiner, no seu agradecimento, voltou a fazer esta pergunta. Ele formulou esta pergunta de maneiras diferentes, mas a pergunta era sempre a mesma. E a pergunta, no fundo, era: porquê é que os nazis, era centrado no nazismo, mas obviamente que se pode facilmente prolongar para todo o conjunto dos regimes totalitários, ditatoriais, ou para todo o tipo de barbáries da humanidade. No fundo, a pergunta dele é esta que eu vos vou ler e que eu vou de seguida interpretar. Dizia ele: como é que é possível tocar Schubert, e dizia o Steiner, e logo Schubert, pela noite, e marchar de manhã, no dia seguinte, para cumprir com as obrigações, entre aspas, no campo de concentração? Como é que era possível alguém tocar Schubert, apreciar Schubert, ser um erudito do ponto de vista musical, ser um erudito do ponto de vista cultural, e no dia seguinte fazer o que fazia no campo de concentração? Nem a grande literatura, diz o Steiner, nem a música, nem a arte puderam impedir a barbárie total. Chegaram mesmo, alerta o Steiner, a ser o ornamento dessa barbárie, para tudo dizer. Com frequência proporcionaram uma decoração, um ornamento, uma fioritura, uma formosa moldura para o horror. O senhor Giesinski, um grande pianista, não é? Tocou Debussy e parece que o fez de maneira sublime, diz o Steiner, enquanto lá fora, na rua, se ouviam os gritos daqueles que passavam pelas estações de Munique rumo ao campo da morte de Dachau. No fundo, o que o Steiner nos pergunta é: porquê é que a cultura não nos humanizou? Porquê é que a educação não nos tornou mais humanos? Porquê é que as humanidades não nos humanizaram? Porquê é que o conhecimento da ciência, da cultura, da arte, da literatura não nos tornou mais humanos? Porque faltou essa outra terceira dimensão de pensarmos a educação como um bem comum e como um bem da humanidade. E quando nos limitamos à dimensão das aprendizagens, quando nos limitamos à dimensão da erudição, podemos estar a falhar
naquilo que é o centro do espaço da educação. A metamorfose da escola, para mim, é por isso um processo interno, certamente, e um processo interno no sentido daquilo que eu procurei aqui traduzir-vos, é também um processo externo, é sobretudo uma enorme responsabilidade social. A escola, como é que vai ser daqui a alguns anos? Nenhum de nós sabe. Sabemos que vai ser muito diferente do que é hoje, e para construir essa diferença só há uma possibilidade: trabalharmos uns com os outros, pensarmos uns com os outros, refletirmos uns com os outros, ensaiarmos, experimentarmos, irmos fazendo modestamente, humildemente, mas é do conjunto dessas iniciativas, como dizia o Edgar Morin, que está o futuro da educação, que está o pulsar do futuro da educação. Já não basta denunciar, é preciso enunciar. É preciso fazer diferente, é preciso construir diferente. É por isso que o vosso trabalho é tão importante. É por isso que para mim foi tão importante estar aqui hoje convosco. Muito obrigado. Muito obrigado. A Ana está ali a rir-se, estamos todos sem palavras, não é? Agora e compreendem, todos já conhecíamos o professor António Nova há muitos anos, e a nossa vida como professores é feita destes estímulos e destes incentivos e destes pensamentos e de pessoas como o professor António Nova. Eu queria deixar um espaço que tenho certeza absoluta que há colegas que vão querer conversar com o professor António Nova sobre esta comunicação. Temos aí uns microfones distribuídos. Quem é que quer fazer a primeira? Eu ia aproveitar, entretanto, e estava aqui o perigo é depois de uma intervenção destas, as minhas perguntas poderem não ser tão inteligentes, e os colegas vão me desculpar por isso. Mas eu estava a pensar numa coisa, que era, sendo o professor António Nova um acérrimo defensor da escola pública, e nós temos ouvido durante muitos anos que a escola está parada em relação ao que se vai passando no mundo, e que a escola tem que mudar porque o mundo vai continuar, e nós não sabemos é como é que a escola se vai adaptar, mas que o mundo vai continuar. Mas o mundo também está num processo de individualização. Por isso, nós seguirmos esse raciocínio de que nós temos que acompanhar o mundo, este processo de individualização e de hiperpersonalização, como a professora falava, então, se seguimos esse modelo, a escola também vai nesse caminho. Por isso, do que eu compreendo é que a escola deve estar num processo diferente, não de acompanhar o que se passa no mundo, mas da escola ser um espaço em que, de alguma forma, também reforça os processos de colaboração, de comunicação, de socialização, que, de alguma forma, preparem as pessoas para que o próprio mundo não seja aquilo que está a ser neste momento. Essa foi a preocupação com que eu fiquei de que eu ouvi.
encerramos então por aqui. Eu tentarei, enfim, responder da forma possível à questão que me coloca o José Alberto Lencastre. Eu peço desculpa de me ter levantado, mas eu não consigo falar sentado. Deve ser um tique de professores, não é? Falar, quando põe às vezes aquelas coisas que vêm assim põe assim uns sofás muito confortáveis e põe, eu digo assim, eu não consigo falar aqui, sentado num sofá, não é? A pessoa precisa do corpo e das mãos para conseguir falar. Eu acho que o que o José Alberto Lencastre coloca é de facto muito importante. Eu vou tentar ensaiar uma resposta. Aliás, hoje, acho que é hoje, está a ser lançado um livro do atual secretário de Estado da Educação, do professor João Costa, e o professor João Costa pediu-me para eu escrever um prefácio para esse livro, não é? Como dizia um grande amigo meu, Nelson Mendes, um homem que era de educação física, um homem absolutamente notável, eu não tenho a culpa, foram eles que me convidaram, não é? E portanto, portanto o Nelson dizia isso uma vez numa conferência que ele fez na Gulbenkian e que ele recusou para aí 10 vezes. Eles insistiram. E depois ele disse, eu recusei 10 vezes, mas eles insistiram, olha, agora tem que ouvir o que... Bom. E nesse prefácio eu arrisco uma coisa, uma frase, que vou arriscar aqui convosco também. Vou arriscar aqui convosco e que vai no sentido enfim, do comentário que fez, que eu vou arriscar convosco e que obviamente tomem-na no sentido provocatório e não no sentido literal daquilo que lá está escrito, não é? Porque obviamente que tomada no seu sentido literal seria uma coisa complicada, não é? E, portanto, não a tomem no sentido literal, não é? E que justamente vai nesse apontamento. Isto é, o apontamento de saber se a escola deve ser uma espécie de uma câmara de eco, não é? Do que é a sociedade, ou se a escola deve ser outra coisa, ou deve ser uma coisa diferente. Aliás, há um texto celebérrimo do Gaston Bachelard sobre isso, não é? Um texto em que ele diz, não é a escola que deve seguir a sociedade, é a sociedade que deve seguir a escola. É um texto sobre a formação do espírito científico, aliás, creio que uma comunicação que ele fez, se não me engano, em Cracóvia, em 1932. E eu, nesse prefácio, ensaio, aliás, isso nos próximos dias vai dar certamente algumas críticas, não é? E eu já estou à espera delas, e até as percebo, não é? Em que eu dizia que durante muito tempo a principal lógica da escola era que a escola era uma preparação para a vida. Como vocês sabem, esta era a base central da escola. A escola prepara-nos para a vida e a escola deve ser o lugar onde nós nos preparamos para a vida, não é? E assim foi durante muito tempo. Até que no momento da ruptura da educação nova, no momento do movimento da educação nova, que na verdade é o movimento criador do nosso ambiente educativo e pedagógico, não é? Anos 20, anos 30, não é? Na altura em que os homens e as mulheres da educação nova estão a escrever, enfim, o John Dewey, o Freinet, o Ferrier, o Claparède, o De Crowley, enfim, todos esses que fazem parte do nosso panteão pedagógico, não é? E foi o John Dewey, no seu credo pedagógico, que disse isso primeiro do que qualquer outra pessoa, disse, não, isto é um erro, A escola não é apenas uma preparação para a vida. A escola é a própria vida, não é? A escola é a vida das nossas crianças. A escola é a vida dos nossos alunos. E, portanto, nós não podemos assumir a escola como uma espécie apenas de um tempo que não existe ou que existe apenas em função de um futuro. Não, a escola é o presente. E, portanto, nós temos que trazer a vida para dentro da escola e temos que encarar a escola como sendo a própria vida dos nossos alunos e relacionar-nos com os nossos alunos dessa maneira. E, obviamente, que eu não posso estar mais de acordo, não é, com esta tese do John Dewey, que é uma tese que depois foi retomada por muitos autores. A escola é a preparação para a vida, a seguir veio a ideia que a escola é a própria vida, e eu neste prefácio ensaio uma provocação, que eu vou dizê-la primeiro, e depois vou pedir desculpa de a dizer e vou explicar, atenção que não era bem isso que eu queria dizer, não é? E a minha terceira proposta é, e que vai exatamente no sentido da sua pergunta, a escola hoje tem de ser mais do que a vida, não é? E, evidentemente, dizer-se que tem que ser mais do que a vida é uma arrogância enorme. Nada pode ser mais do que a vida. A vida é tudo, não é? A existência é tudo. Não pode ser mais do que a vida. Não. Quando eu quero dizer tem que ser mais do que a vida, tem que ser mais do que esta vida, não é? E esta vida em que sentido? No sentido em que nós todos, não é?
crianças e adultos, nós somos sobretudo uma coleção das imagens que frequentamos ao longo da vida. Nós podemos encarar-nos a nós como uma espécie de... Nós somos compostos, somos constituídos pelas imagens que frequentamos ao longo da vida. Se as imagens que frequentamos ao longo da vida foi a de música pimba, e nada contra a música pimba, ou foi a das telenovelas, ou foi a das noticiazinhas só dos WhatsApps e de não sei de que se leem só 3 linhas, se as imagens que colecionamos, ou foi dos filmes, enfim, de guerra, dos westerns, dá uns tiros, etc. e tal, se essas são as nossas imagens, nós a partir dessa altura seremos isso também. Nós seremos isso também. Nós seremos o resultado desse conjunto de imaginário. Se pelo contrário, as nossas imagens forem outras, os livros que lemos forem outros, as músicas que ouvimos forem outras, os filmes que vemos forem outros, a nossa existência, a nossa vida cultural for outra, nós seremos outra coisa, não é? Ora bem, o meu argumento sobre a escola é justamente este. Eu não quero dar à escola uma supremacia moral que ela não tem, mas quero dizer que a escola não deve, não pode limitar-se a reproduzir esta vida em que as crianças estão fechadas hoje, não é? Esta vida da pequena comunicação, do WhatsApp, do SMS, da noticiazinha rápida, das músicas sem nenhuma base de construção do ponto de vista do passado, do mesmo tipo de repetições, de músicas, etc. Nós temos que pôr as nossas crianças em contacto com outro tipo de imagens, com outro tipo de realidades e com outro tipo de lógicas que não sejam apenas as lógicas da individualização. Eu acho que todos estaremos provavelmente de acordo que as 2 melhores coisas que a escola pode fazer, ou as 3 melhores coisas que a escola pode fazer, uma eu falei dela aqui hoje, é aprender a pensar. A outra é aprender a trabalhar. Aprendermos a trabalhar uns com os outros. É organizar o trabalho, sabermos como é que se trabalha, como é que se organiza o trabalho. Não é? E a terceira, e que é absolutamente central, é aprender a conviver, aprender a vivermos uns com os outros. Não é? Nesse sentido, a escola tem que estar, em grande parte, em contracorrente desses movimentos. E a escola tem que estar, em grande parte, não por ser uma crítica, quer dizer, isso é a realidade que vai acontecer. Mas o que nós queremos na escola é que a escola dê outra coisa, que a escola seja um outro espaço onde se possam ter outras vivências, outras aprendizagens, outras lógicas. Se é para ser a mesma coisa que se tem cá fora, então a escola é dispensável, não serve para nada. Se é para ser a mesma coisa, não precisamos da escola para nada. Já temos a rua, já temos a vida, já temos a sociedade, já temos a televisão, já temos o digital, já temos essas coisas todas, não é? E na verdade é essa outra coisa e outra realidade que me faz propor esta fórmula, obviamente provocatória, que a escola tem que ser mais do que a vida. É nesse sentido que eu percebo muito bem a sua pergunta e que eu acho que a escola tem de ser capaz dessa lógica de uma espécie de contracorrente. Nós não somos o lugar onde se faz apenas o que se faz nos outros espaços da sociedade. Não somos o lugar onde se faz o que se faz na família, o que se faz na sociedade. Temos que perceber isso, temos que agir em relação com eles, mas temos que ser um lugar onde se faz outra coisa. A escola deve ser outra coisa, deve ser outra realidade, e é por essa escola que eu me bato, é por essa escola que eu quis aqui chamar a atenção para a ideia do comum, é essa escola que eu quero que seja mais do que a própria vida, desculpando-me da expressão, que é excessiva e que é provocatória, mas que tem que ser lida como tem que ser mais do que esta vidinha que muitas vezes as nossas crianças estão fechadas dentro delas, num universo de culturas, num universo de imagens, num universo de realidades que é muito pobre e que nós temos que, obviamente, levá-las mais longe. O Michel Serres dizia sempre, e é o autor da minha vida, o Michel Serres é o autor da minha vida e o livro mais importante que eu li na minha vida, que não sendo um livro de educação, é um livro sobre educação, é um livro chamado O Terceiro Instruído, um livro que ele escreveu em 1991, e o Michel Serres dizia, só há uma boa metáfora para a educação. Só há uma boa metáfora para a educação. E a boa metáfora para a educação é a metáfora da viagem. Isto é sermos amanhã uma coisa diferente do que somos hoje. É sermos capazes de nos transportarmos para um outro lugar. É sermos capazes de sermos uma outra pessoa. Se for para ficarmos no nosso lugar, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa religião, no nosso local, na nossa vida de sempre, a escola é inútil. A escola é uma viagem, é um projeto para ir para um outro lugar. E é nesse sentido que eu entendo a metamorfose da escola, e é nesse sentido que eu entendo as minhas palavras, e que a sua pergunta é muito importante para eu esclarecer também
aquilo que procurei dizer-vos ao longo desta conversa. Muito